A Câmara Municipal de Salvador aprovou neste mês de maio o projeto de lei que estende a obrigatoriedade da reserva de 10% da frota com acessibilidade para pessoas com deficiência às empresas de transporte por aplicativo. O projeto de lei altera a lei municipal que dispõe sobre o serviço de transporte individual privado de passageiros. Pois a gente vai saber mais ou quais as garantias para viabilizar direitos a essa parte da população, conversando agora com o autor do projeto, o vereador Silvio Humberto, do PSB, conosco aqui no Issa Bahia. Prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bom, vereador? Bom dia. Tudo bem, Jefferson, tudo bem, ouvintes do Isso é Bahia. É um prazer retornar aqui, conversar com vocês, Ernesto. É um prazer sempre encontrá-los. E, assim, ontem eu estava ouvindo vocês aqui, saudade aí do café. Falaram de Rui Barbosa e ficaram falando do café. Estava ali na Rua Eduardo. Amanhã vai ter um famoso. Café, produção, café para o nosso entrevistado aí. É verdade, é verdade. Agora, Silvio, sobre esse assunto, 2 desafios aí pela frente, né? Primeiro, contar com a sanção do prefeito Bruno Reis. O projeto foi aprovado na Câmara, mas não foi sancionado ainda. E a adesão dos motoristas por aplicativo, porque a gente até conversava aqui nos bastidores antes de estarmos no ar. A fiscalização, uma vez aprovado, uma vez sancionado esse projeto de lei, é outro grande desafio, não? Olha, assegurar direitos nesse país é um desafio. É um desafio enorme. Basta ver o que aconteceu ontem na Câmara de Deputados, esse retrocesso com o marco legal, com o marco temporal. Aquilo é um absurdo, né, contra as garantias. E num momento que até financeiramente e pensando economicamente, o mundo está dizendo a sustentabilidade conta, e a sustentabilidade não é feita pelas coisas. As pessoas e os povos originários são fundamentais nesse processo. E essa luta, né, das pessoas com mobilidade reduzida, as pessoas com deficiência, para serem reconhecidas, né, é uma luta enorme. E durante a pandemia nós fizemos uma escuta, porque eu acredito mesmo, Jefferson, vocês que me conhecem, nessa ideia Ernesto, da construção coletiva. Não é você pensar políticas públicas para as pessoas. Quando você pensa você admite que o outro é o protagonista e você, enquanto parlamentar, você vai ser esse parlamentar que faz a escuta, faz a ponte, o interlocutor, cumprindo uma das nossas atribuições. Então, assim, diante de inúmeras dificuldades que essas pessoas enfrentam diariamente, dependendo quase que um favor, dependendo da sensibilidade de quem é o motorista naquele momento, que desce, que pega a cadeira, que recolhe, né? E, assim, na verdade, você tem um direito, né? Vocês ouviram também motoristas por aplicativo, essas empresas, assim, Uber, 99, enfim? O projeto nosso, né, que já foi de uma discussão enorme, até para a aprovação da regulamentação do Uber, o que nós fizemos nesse momento foi fazer uma conversa a partir da escuta das pessoas, sobretudo com mobilidade reduzida, né, que enfrentavam e fizeram essa provocação até durante a pandemia. E a partir daí nós fomos, tanto que o projeto vem de 2021, né, e nós apresentamos, né, e agora, né, dentro de aprovar projetos de vereadores, ele foi aprovado de forma unânime, e agora, sim, cabe ao Poder Executivo, sobretudo via CEMOB, a regulamentação. E a regulamentação vai precisar trazer esses atores para justamente viabilizar, porque o que não pode é você ficar nessa situação onde um direito seu, né, fica sendo tratado como se fosse um favor que alguém está ali prestando. Pelo que está previsto aqui no projeto de lei, 10% então da frota dos carros por aplicativo tem que ser adaptados a pessoas com redução, com mobilidade reduzida. Da mesma forma que já existem carros adaptados para esse público. Aí, e como é que vai ser? A própria empresa ela vai definir quem serão os motoristas que terão que passar por essa adaptação? Eu entendo, Jefferson, que a gente vai precisar passar aí por um processo também de educação, que é um processo, né, de educação, porque você vai ter que treinar também esses motoristas, né? E assim, pegando essas operadoras dos aplicativos, eles ganham muito, né? E assim, você precisa ter um investimento, às vezes você precisa ser até de forma lenta, ter essa provocação
para que você encontre o caminho para poder estabelecer um ajuste, porque tem algum tempo, nós que somos mais velhos, né, era impensável alguém ter transporte, ter o ônibus adaptado. Uhum. Você ficava, como é que vai fazer isso? Foi se criando uma solução técnica, elevador e tal, você ter os ônibus que param ainda com dificuldades, né, porque você precisava até nivelar a calçada. Então você precisa promover algumas adaptações. Então por isso que o projeto em si, ele visa inicialmente assegurar esse direito, né, e assim, a questão da acessibilidade, que é um direito, e nós temos a oportunidade com o decreto, eu espero que o prefeito não vete, né, porque não pode ter um discurso de Salvador, capital da ESG, como foi, acho que ontem, né, e na hora que você tem um exemplo prático, né, você simplesmente vai para... Fugir da raia, né? Na hora da comodidade você não enfrenta o problema. Então é preciso enfrentar, porque o que está em jogo é acessibilidade, é direitos das pessoas. Perfeito. Acho que a aprovação traz a questão de fundo da acessibilidade, que é importante. Porque, por exemplo, quando se discute manter ou não os cobradores dos ônibus, isso foi discutido, o cobrador quase não pega em dinheiro, mas é quem garante a operação da porta ali, do acesso especial para o cadeirante, por exemplo. Depois se pode criar uma tecnologia até que substitua, mas hoje há essa necessidade. Agora, eu queria te perguntar sobre o risco ou qual é a melhor possibilidade da gente impedir que uma lei interessante como essa vire letra morta. Porque o prefeito pode, por exemplo, não vetar, ele pode sancionar a lei toda, mas a prefeitura, se não fizer a regulamentação, como você disse, vira letra morta. Uma lei bem intencionada vira letra morta. Então, eu queria te perguntar, aproveitando o embalo de colocar o problema da acessibilidade, porque isso envolve adaptações na própria estrutura urbana, altura e bitola de calçadas, altura de sarjeta, tudo isso para as pessoas terem acesso às rampinhas. Salvador é uma cidade muito ingrata com idosos, muito ingrata com pessoas com mobilidade reduzida, né? Então eu te pergunto, a aprovação dessa lei, o principal valor dela é provocar a gente a conversar sobre isso, porque é difícil, eu imagino que seja difícil. Para um frotista, tudo bem. Quando é o sistema de ônibus, tudo bem. Mas para o taxista individual, para o autônomo, para o motorista de aplicativo, como é que a gente pode garantir esse percentual de 10%? Ou caberia, talvez, para as empresas de aplicativo, para os frotistas de táxi, eles se distinguir dos demais? Olha, eu transporto pessoas com defeito, estou treinado, meu carro está adaptado. Que tipo de estímulo, por outro lado, Silvio, a prefeitura, o município, né, pensando como legislador, pode oferecer? Desconto nas taxas? O que é que pode ajudar? Eu acho que, do ponto de vista técnico, você vai encontrar as melhores saídas. Eu acho que a palavra-chave aí, Ernesto, é mobilização. Você precisa mobilizar a sociedade para pressionar a prefeitura para encontrar, porque se o problema é técnico, tem saída, né? Hoje, se você analisar aí, em pleno século XXI, se tem outros lugares que já tem esses, até fora do Brasil, você tem essas adaptações. Recurso técnico não vai faltar. Vai faltar o que vai precisar a vontade política de querer fazer. Então, a gente está falando de um problema ético, não é de um problema técnico. Não. E assim, eu diria... E financeiro também, né? Você pode dar incentivos, porque também você não pode cobrar uma taxa diferenciada, porque a pessoa... então não vai ser acessibilidade. Porque quem tem grana já resolveu o problema, já tem até o carro, nem pega o Uber, por exemplo. Mas quem não tem? Então, o que a gente está... Eu acho que o projeto tem essa capacidade de mexer com a sociedade, mobilizar a sociedade para dar visibilidade a um problema que, às vezes, é tratado de forma individual e isso envolve muitas pessoas. Porque, assim, eu estou falando aqui, trazendo a linguagem das pessoas que tem mobilidade reduzida e precisa da acessibilidade. Você tem conhecimento de um sistema como esse já adotado em outras cidades? De forma obrigatória, não. Mas você tem empresas que prestam serviços oferecendo... É um mercado... Serviço especializado, um serviço especializado. O que a gente está trazendo é que o público, né, a prefeitura, nesse caso, assuma isso. Porque até onde você te lembrar, você não tinha antes nenhum incentivo para as pessoas que precisassem dirigir tivessem as adaptações e tivessem incentivo para adquirir o carro.
Então, do ponto de vista técnico, você pode criar uma legislação, né, incentivos que venham complementar o projeto, mas o projeto já cumpre um papel que eu considero importante, que é você dar visibilidade a um problema real que existe. Que não é de pouca gente, né, Silvio? Não é, e porque a mobilidade, assim, Deus nos livre e guarde, mas a gente sabe o dia de hoje, você não sabe o dia de amanhã. Exato. E à medida também que você vai envelhecendo, você tem uma cidade que precisa criar as condições para dar conta desse envelhecimento da nossa cidade. E haja gente envelhecendo, né? Ainda bem, porque quando você não envelhece, você entrou por roda estatística daqueles que... Passou antes da hora. Passou antes da hora. Então, assim, é preciso que a cidade passe... Assim, é uma cidade que tem uma juventude que, infelizmente, a gente tem perdido muita gente jovem, né? Mas é uma cidade que envelhece, e o Brasil tem perdido essa chamada janela, né, demográfica, mas você, o Estado, né, em seus diversos níveis, precisa dizer assim, ó, acessibilidade não pode ser retórica. E a acessibilidade precisa ser um direito. Tem havido uma interlocução sua ou de outros pares seus que também apoiam a medida com o prefeito, no sentido de, olha, a gente está contando com a sua sanção? Olha, nós apresentamos, a gente não foi chamado ainda para conversar, né? Eu espero que ele venha conversar conosco, se não for o prefeito, o seu secretário. Pelo menos. Não, o secretário, né, da CEMOB, porque assim, eu não acho que precisa ter o desgaste de vetar e chegar mais adiante. Eu sei que na Câmara ele tem a maioria. Isso é uma questão também que as pessoas têm em geral uma boa vontade em princípio, né? Pois é, porque não pode ser baseado só em nome do critério da conveniência e da oportunidade. Não, eu veto. Eu acho que uma questão que está aí, que precisa ser colocada, e eu acho que o parlamento tem esse papel, de colocar o problema e de se encontrar saídas, né? Eu acho que é uma discussão importante, Ernesto, porque eu lembrei de algo que... Uma coisa que me marcou ao longo desse... na época do ministro Jacques Wagner, aqui nós tivemos um programa, o Consórcio da Juventude para o Primeiro Emprego. E nesse Consórcio da Juventude para o Primeiro Emprego, as organizações, a Steve Biko, o GAPA, o CEAFRO e a Vida Brasil, né, que trabalha com acessibilidade, nós criamos um programa chamado Os Novos Paradigmas da Equidade. E nesse programa foram assim, qualificados mais de 3 mil jovens com as discussões que envolviam da questão racial à acessibilidade, passando pela discussão da sexualidade. Imagine um jovem sentar numa cadeira, isso eu estou falando há 15 anos atrás. Você quer saber o que é acessibilidade? Você tinha aula imaginando que você fosse um cadeirante. Você teve aula com uma pessoa, um professor, Ednil, que era deficiente. Cego. Ednilson Sacramento, nosso colega jornalista. Primeiro jornalista cego formado pela SECOM. Pois é, imagine você ter aula com ele. Ele dá uma aula sobre isso que é fantástico. Poxa, então isso foi uma experiência fantástica. Para te dizer aqui, senhor, a gente está falando do envelhecimento, aí estamos legislando em causa própria, que está chegando, mas eu tinha 28 anos quando sofri um acidente grave, fiquei um tempo em cadeira de rodas, então eu percebi a injustiça e percebi o preconceito, né? Porque o olhar das pessoas sobre um cadeirante, eu senti isso na pele, uma pálida experiência, porque não sou uma pessoa no momento, mas é o que você falou, ninguém sabe o que pode acontecer. Olha, então, para quem está nos ouvindo, não é um problema de quem está em cadeira de roda ou de muleta. Pode acontecer com qualquer um de nós. E ainda tem mais um detalhe, que algo que eu aprendi, assim, você ser um cadeirante negro... É um pouquinho pior, né, meu amigo? Você vai passar numa revista no aeroporto, e assim, seja no Brasil ou fora do Brasil, te dão um tratamento diferenciado que devia se diferenciar no sentido... Se for uma mulher preta cadeirante, é um pouquinho pior. Você acha que você está carregando alguma coisa. Aí eu fiquei assim, ouvindo da pessoa, eu disse, tem coisas que você não sabe porque você não vivencia. Então você tem que fazer, por isso a importância de você construir coletivamente, né? Porque não é uma mudança na preposição assim, política para, mas quando você constrói você de fato... Você ganha efetividade com a política pública. Olha, muito nobre da sua parte levantar essa discussão. Vereador Silvio Humberto, autor desse projeto de lei aprovado já pela Câmara Municipal, que estende a obrigatoriedade da reserva de 10% da frota com acessibilidade para pessoas com deficiência às empresas de transporte por aplicativo. Está faltando ainda a sanção do prefeito Bruno Reis de
fortalecer ainda mais, certamente, essa discussão. Uma vez sancionado o projeto, vai ter que ter regulamentação. Enfim, tem um longo chão pela frente e você tem a nossa torcida, viu? Porque o assunto realmente é bom, digno e tomara que seja efetivado. Sabe aquela situação quando é bom para todo mundo? Essa é uma situação que eu acho que você aprende com o processo, porque nos educa e aumenta a nossa escuta, porque assim, nós não estamos olhando para o nosso umbigo. As pessoas não podem viver uma situação de quase cidadania. Né? Perfeito. Então esse é o exercício pleno aquilo que a gente acredita, de cidadania ativa. Maravilha! Vereador Silvio Humberto, do PSB, vereador de Salvador, um dos mais ativos da Câmara Municipal. Muito obrigado, sempre, obrigado. Viu? À disposição de vocês. Um grande abraço aí. Igualmente. Agora 8h47 na Tarde FM.